Fala pessoal, vamos dar sequência aqui nos nossos vídeos. Então, sem mais delongas, agora chegou um momento importante. Então, vamos codar, né? Pega um cafezinho, pega um Monster, pega alguma coisa aí, vamos trabalhar. Bom, pessoal, nesse momento nós já temos um serviço Greeting Service, um serviço de saudação só para nós fazer, nós relembrar a API REST e tudo mais, né? Nós criamos o nosso servidor de configuração, esse sim é um pattern importante dentro de microservices, né? E agora nós vamos para o próximo passo, nós vamos criar um outro microserviço de negócio que vai ser o nosso microservice current service. Esse cara vai ser o responsável por fazer a conversão de valores. Então, quando você quiser converter algum valor, você vai pedir para ele, certo? Você vai solicitar para ele informação ali. Eu tenho 10, eu tenho um produto que custa US$ 10. Bom, quanto é que ele custa em reais, ok? Daí ele vai fazer a conversão para nós lá. Ah, eu tenho um produto que custa US$ 20, quanto é que custa em, sei lá, peso argentino, peso uruguaio, né? Ele vai fazer esse processo de conversão para nós, certo? Então, inicialmente, ele vai buscar esses dados através de uma base de dados. Depois, a gente vai fazer um processo melhorzinho. Ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, eu criei um cronogramazinho aqui porque esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tá? Já adianto para vocês, vai ser um videozinho um pouquinho mais longo. Então, a gente vai ter que criar um cronogramazinho aqui para a gente não se perder. Primeira questão, nós vamos criar o nosso banco de dados. Lembra que lá no desenho tem um banco de dados? Então, nós vamos criar. Nós vamos estar utilizando aqui Postgre. Poderia ser qualquer outro banco, né? Mas vamos utilizar Postgre. Primeiro, nós vamos criar o banco de dados que nós vamos estar utilizando. Vamos criar o banco de dados e depois nós vamos então partir. Depois que o banco de dados criado, nós vamos criar o nosso projeto, nosso currency service. Vamos configurar ele, configurar a porta, né? Então, olhando lá para o nosso desenho, a gente tem lá que esse cara vai responder na porta 8100, ok? Sempre tem que ser porta diferente para poder manter o ambiente ativo. 8100 vai ser a porta dele. Vamos configurar para esse nosso projeto acessar esse banco de dados que nós criamos. Nós vamos trabalhar, criar as classes, né? A entidade, decorrência, o repositório, a controladora que vai receber as requisições REST e depois nós vamos partir para uma nova ferramenta aí. Nós vamos trabalhar com uma migração de banco de dados. É uma ferramenta chamada Flyway, tem outros tipos que vocês podem utilizar. Nós vamos estar utilizando aqui o Flyway, que serve justamente para controlar versionamento de banco de dados. Ela é muito legal, muito interessante. Nela a gente vai configurar para utilizar ela e vamos criar os arquivos SQL, os insert into, create table, tudo mais que nós precisarmos, certo, pessoal? Tudo que nós precisar, nós vamos ter lá nessa ferramenta de migração, create table, insert into e tudo mais. Certo, pessoal? Tive que dar um pause aqui no vídeo, mas eu vou continuar agora, tá? Do que de onde eu tinha parado, tá bom? Não tem problema. Vamos lá. Então, nós vamos fazer esse passo a passo aqui, né? Utilizar o Flyway e a gente vai conversar mais adiante sobre ele ali, certo? Então, vamos começar sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa, criar o banco de dados. Então, eu abri aqui o meu PG Admin, né? Tenho instalado o Postgres. Eu não fiz esse processo no início lá do primeiro vídeo, porque esse processo não tem muito segredo, né? Você baixar o Postgre 16, 17, 15, 16 e instalar na sua máquina, né? Vai ter lá o PG Admin. Então, aqui dentro do PG Admin, eu vou criar o meu banco de dados. Então, vou dar um botão direito, Create Database, tá? Na verdade, já tenho criado aqui, mas eu vou dar um delete aqui para a gente criar junto aqui, tá? Então, vou botão direito, Create Database. Então, eu vou colocar o nome de DB, Database, Currency, certo? Então, save aqui. Criado o banco de dados, DB Currency, a gente vai, então, agora para o próximo passo, né? Que está lá, criar um novo projeto. Então, vamos lá. Vamos lá no nosso Eclipse. Eu vou dar um stop aqui nas minhas duas aplicações que eu já tenho rodando, no Config Service e no Greeting Service. E vou dar File, New, Project. Ele já vem selecionado ali, Spring Starter Project.
Next. O nome do nosso projeto vai ser currency-service. Local, use default location, tipo Maven, empacotamento jar, versão do Java, linguagem Java sempre. O Group ID, então, a nossa instituição, né? BR Eduarditus. O Artifact ID, o mesmo do nosso name, Currency Service. E o nosso package inicial, então, tem que ajustar ali, que é a combinação do Group ID com o Artifact ID. Currency Service. Next. E agora, quais são as dependências que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar todas as dependências que nós vamos precisar, tá? Primeira coisa, DevTools. Então aqui, como a gente já usou, ó, pode ver que ele já está aparecendo aqui em cima os usados com frequência. Então eu vou marcar aqui, ó, DevTools, vai ser a nossa primeira dependência. DevTools, Spring Web, Spring Boot Actuator. O Config Client agora, por enquanto, nós não vamos usar, tá? Depois a gente ajusta ele. Então, nós temos o Spring Boot Actuator, que nós já falamos, o Spring Web, para ter uma API REST, o DevTools para nos facilitar, e nós vamos ter algumas coisas a mais. Uma delas vai ser o JPA, para nós poder conectar com o nosso banco de dados, tá? O JPA, ele serve para ter o Hibernate, ter todo o ORM, toda a conexão com o banco de dados, certo? E nós temos que ter também o Postgre, o driver para a gente conectar no banco de dados Postgre, certo? Então, aqui não está aparecendo selecionado, vamos dar um back aqui para ver se ele se localiza. Ué? Engraçado, ele não está aparecendo ali. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo e ver se eu corrijo esse probleminha, tá? Porque ele tinha que aparecer aqui no ladinho as minhas dependências selecionadas, né? Para ficar mais ajeitadinho aqui. Deixa eu dar um cancelar e vou dar um pause na gravação. Só um minuto. Beleza, pessoal. Acho que tinha dado um tilt aqui no nosso Spring Tools, né? Então vamos de novo ali, New Project. Vou fazer as configurações que eu já tinha feito ali. Então, Currency, Service. Tá certo, BR Group ID, Artifact ID e o nosso package, então, BR do Atticus Currency Service. Next. Agora vamos começar aqui. Vamos marcar o web, né? Vou marcar por aqui, talvez ele não vá dar aquele erro que nós demos antes. Agora sim, está aparecendo ali Spring Web, o DevTools, Spring Boot Actuator, o JPA, o nosso Postgre, porque o JPA tem que ter um driver, né, para nós conectar. E também nós vamos colocar aqui a nossa ferramenta de migração, que é o nosso Flyway. Então, se você procurar aí por Flyway, vai estar ali, ó, Flyway Migration, certo? Então, são essas as dependências que nós vamos estar colocando inicialmente nesse nosso novo microservice. Spring Boot DevTools, Spring Boot Actuator, Spring Data JPA, Flyway Migration, PostgreSQL Driver e o nosso Spring Web, beleza? Dá um Next e um Finish aí para ele fazer baixar tudo aí. Então ele vai baixar o pacote, o projeto lá do Spring Initializer, vai baixar todas as dependências Maven necessárias, né? E vai jogar tudo ali dentro do nosso workspace, certo, pessoal? Então criamos o nosso projeto. Agora vamos para a próxima parte, configuração, certo? Nós temos que configurar a porta, lembrando que conforme o nosso desenho, a nossa porta do Currency Service é a porta 8100. Ok? Então vamos lá. Depois que ele já fez todo o processo de importar, nós vamos vir aqui dentro. Agora você só tem que cuidar, tá, pessoal? Nós temos já 3 projetos dentro desse nosso workspace. Então tem que ter um cuidado aí, porque pode acontecer de você abrir o arquivo errado. Então sempre cuidar que o professor está falando e dá uma olhadinha, tá? Então vamos lá. Currency Service. Eu já vou remover o Source Test Java. Não gosto desse cara. E Sources, não é que eu não gosto, tá, pessoal? Por favor, não me interpretem mal. Mas é que, na verdade, a gente nós não vamos utilizar nesse momento. Então, depois a gente tira. Vou apagar essas duas pastas aqui, Static Template. Observe que ele já criou aqui uma pasta DB
e dentro dessa pasta, uma pasta migration, que é justamente o Flyway. Depois nós vamos dar uma ajustada nisso aqui, tá? Então, static template, eu vou apagar essas duas, ok? E eu não gosto de ter essa estrutura DB e dentro migration. Eu gosto de ter dentro do resource, eu gosto de ter uma pasta só DB migration e dentro delas ter os nossos SQL. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar esse migration aqui dentro, delete, ok? E vou renomear essa pasta, este folder aqui, DB. Botar o botão direito, rename. Se você não tem esse rename, você procura aí alguma coisa como refactor, alguma coisa assim, de refatoração, tá? Que vai ter lá o rename. Ou F2, né? Então, eu vou botar aqui DB, underline, migration, tá? Ali dentro vai estar os nossos arquivos, nossos SQL, beleza? E agora nós podemos vir aqui dentro do Application Properties, então, vamos abrir ele aqui. Eu queria mostrar para vocês o nosso .xml, agora ficou maiorzinho esse cara, né? Porque nós temos mais dependências. Nós temos o Actuator, o DataJPA, o Web, o Flyway Core. Como a gente adicionou o PostgreSQL, ele já adiciona também a dependência do Flyway, Database Postgre, certo? O DevTools e o teste que a gente não vai utilizar neste momento, beleza? Vamos lá para a configuração. Então, abrindo o Application Properties de dentro do nosso Currency Service, vamos configurar a primeira coisa, server.port igual 8100, que é a nossa porta que vai rodar esse nosso microservice. Beleza? Depois, pessoal, então, o que vai vir? Nós temos que configurar a conexão com o nosso banco de dados, certo? Então, o que eu vou botar aqui? Spring.data source.url. Onde que vai estar o nosso banco de dados? Então, vamos ter, nós vamos conectar via JDBC, Java Database Connection, JDBC. O drive que nós vamos estar utilizando é o PostgreSQL. E o caminho vai ser localhost /db currency, certo? Que é o banco de dados que a gente criou lá. Então, lembrando aqui, ó, o Postgre é o protocolo, é o drive que nós vamos estar conectando, JDBC, localhost. Se eu estou usando o meu Postgres numa porta diferente da padrão, que é 5432, se eu tiver, eu instalei na 5431, daí eu tenho que botar aqui. Como eu estou utilizando na porta default, eu não preciso colocar, já que o JDBC vai tentar conectar na porta 5432, já que é PostgreSQL, beleza? Outra configuração, .datasource, spring.datasource.username. Qual que é o username? Eu estou utilizando aqui direto o user padrão, né, o master do Postgres, que é Postgres. Spring.datasource.password. A minha senha aqui em ambiente de desenvolvimento também é Postgre. Recomendo sempre, tá, pessoal? Se você instala na tua máquina para desenvolvimento, usa senha user Postgres, senha Postgres, tá? Para evitar problema de configuração, esquecer senha, ter que reiniciar e tudo mais, beleza? Com isso daqui, ele já vai conseguir conectar no nosso banco de dados, tá? Essa parte aqui é para o Spring poder conectar. Tem mais duas configurações, três configurações, na verdade. Uma delas é em relação à atualização do nosso banco de dados, tá? Então, nós vamos fazer aqui spring.jpa.hibernate, DDL alto. Esse cara, você pode utilizar a opção Create, que ele vai tentar criar as tabelas conforme nossas entidades, create, drop, nenhuma update para atualizar. Nesse caso, como nós vamos estar utilizando uma ferramenta de migração, uma migration, então nós vamos deixar none, ou seja, ele vai conectar no banco de dados. Se tiver as entidades corretamente, beleza, se não tiver, não tem. Ele vai tocar o barco, vai dar erro, tá? E não vai atualizar o nosso banco de dados. E por último, nós vamos configurar para ele mostrar as instruções SQL que ele fizer, né? Vou botar aqui true. E essas instruções, eu quero que ele mostre essas instruções, mas eu quero que ele me mostre de forma formatada. Então, vou botar aqui um Hibernate, format, underline SQL, igual a true, certo?
Então, essas configurações são básicas aqui para a gente poder conectar no nosso banco de dados. Essa parte é de conexão, o URL, o username e password. DDL alto é para ele não fazer nada com o banco de dados, ele só vai conectar. E ele vai mostrar o SQL e vai mostrar o SQL de forma formatada, beleza? Feito isso, podemos ir para o próximo passo. Então, já configuramos o acesso. Agora temos que criar nossas classes. Esse aqui é um pouquinho mais demorado, né? Esse nós vamos ter que criar todas as nossas classezinhas ali de forma bonitinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, posso fechar aqui. Eu vou vir, sempre cuidando, né? Estou dentro do Currency Service. Vou vir no meu Source Main Java. Dentro do meu package Currency Service, package inicial, eu vou clicar sobre esse package, botão direito, New Class. Então, vou criar aqui já no package, vou botar Currency Service.entities, que são as nossas entidades, né? E vou criar a minha primeira entidade, Currency Entity, certo? Essa vai ser nossa primeira entidade. Aqui, eu já posso configurar toda a parte do Hibernate. Então, já vou dizer que esse cara vai ser uma entidade, @entity. Eu vou dizer qual vai ser o nome da tabela dela. Então, deixa eu ver aqui, pegar no meu SQL, para ter certeza, porque depois a gente vai criar o SQL, daí se a gente criar diferente vai dar erro, né? É TB_currency. Então, vou botar aqui table, Jakarta persistence, e vou dizer que o nome dessa tabela vai ser TB_currency. Beleza? Quais são os atributos que nós vamos ter? Bom, primeiro, um long ID, nós vamos ter um private string source, ou seja, que vai ser qual é a moeda de origem, tá? Qual que é a moeda de origem, certo? Vai ser lá dólar, tá? Daí eu vou converter para private string destination, ou target, né? Alvo, melhor, target, né? Ou seja, eu quero converter de dólar para real. Qual é o fator de conversão? Nós vamos ter um conversor, um fator de conversão ali dentro, que é a régua, né? Então, tipo, quanto é que vale $1 em reais? Quanto é que vale €1 em reais? E assim por diante, certo? Então, a gente vai pegar aqui private double conversion rate, que vai ser o nosso fator de conversão, tá, pessoal? Aqui nós vamos ter dois campos que vão ser utilizados só a nível de conversação entre os serviços. Para que serve, pessoal? Porque o que acontece? Não vai estar no banco de dados. No banco de dados nós vamos ter esses caras aqui, tá? É esses caras que nós vamos ter no banco de dados. Porém, nós vamos passar, quando tiver, nós não vamos criar DTO para facilitar o nosso foco aqui não é programação propriamente dito, nosso foco é microservice. Então, para nós facilitar, nós vamos ter dois campos, dois atributos aqui que vão ser para conversar com as outras microservices. Então, não vão estar em banco de dados, tá? Então, vai ser o private double converted value, né? E o private do string environment. Por quê, pessoal? Esse environment vai servir para a gente saber qual é a porta. Quando a gente for fazer teste de balanceamento de carga, a gente vai verificar qual é a porta que está rodando. Vocês vão entender melhor isso aí no decorrer dos processos aí, tá? Criamos nossos atributos, agora falta mapear, né? Primeira coisa que temos que mapear aqui, esse ID vai ser o nosso ID da entidade, beleza? E aqui a gente já vai dizer qual é a forma de geração dele. Então a gente vai botar generated value. Qual vai ser a estratégia? Vou pegar a estratégia aqui de identity, que ele vai ser do tipo identidade, né? Vai ser sequencial ali, vai ser criar lá o campo, vai trabalhar com o campo serial, beleza? O source, então a gente vai dizer @column, né? Vai ser uma coluna nossa, e agora a gente vai dizer algumas informações. Por exemplo, a gente pode dizer o nome dessa coluna. O nome dessa coluna lá no banco vai ser source underline currency, por exemplo. Podemos fazer isso, tá? No label, ele vai permitir nulo? Não. Então, vou botar false. O tamanho dele, aqui é legal, tá, pessoal? Nós vamos botar que o tamanho máximo dessa nossa string vai ser 3. Por quê, pessoal? Pelo fato de que nós vamos trabalhar com o padrão ali que é
USD, dólar, BRL, Brasil, ARG, Argentina, EUR, euro. Então, nós vamos trabalhar com siglas desse tipo, tá bom? Então, por isso que o tamanho vai ser 3. A mesma coisa, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V no Target, só vou mudar o nome da coluna, né? E o Conversion Value, um Conversion Rate, melhor dizendo, nós vamos dar um Ctrl V aqui também, e vamos utilizar o padrão aqui também, Conversion Underline Rate, tá? Para ele criar dentro do padrão SQL. O padrão SQL utiliza em lake case, né? Não é camel case. No label igual a false, esse daqui é um double, então ele não tem tamanho, tá? Nós não vamos ter tamanho, vai ser um valor. Esses aqui, lembra que eu falei que eles não vão ser armazenados no banco de dados. Então eu coloco a anotação transiente desse cara aqui. Esse cara diz que esses atributos não vão ser persistidos no banco de dados. Então, se mesmo que tiver, não vai ter no banco de dados esses caras, beleza? E agora eu já tenho meus atributos, eu posso dar um generate, então botão direito, source, generate getters and setters. Select all, né? Seleciono todos os meus atributos e mando gerar os nossos métodos gets e sets. E está feita a nossa entidade currency, né? Nossa entidade currency está montadinha ali. Posso dar o Ctrl S aqui. Agora eu posso partir para a próxima parte, que é a parte de service. Lembre-se que se ele ficar aqui, ó, package dentro de package, você dá um F5, ele organiza de forma mais bonitinha, né? Com os packages, apesar desses entries ser abaixo do currency service, ele não fica aqui, ele fica o modo de exibição do padrão do Eclipse é desse jeitinho aqui, tá? Vamos criar a nossa próxima camada, que é a camada de repositories. Então, vamos botão direito sobre o package currency service, new. Aqui é uma interface, lembrem-se, né? É uma interface, o JPA, Spring Data JPA utiliza interfaces, ele já usa o conceito de abstração, e uma camada é um dos princípios sólidos, né, de inversão de dependência, que uma camada não deve depender de objetos concretos de outra camada, e sim de abstrações, né? Então, nós vamos criar uma abstração do repository, né? Então, vou dar um interface. O package, então, vai ser br do Attitude Currency Service, ponto, repositories, e o nome dessa nossa interface vai ser, então, Currency Repository, certo? Vai ser o nome da nossa interface. Beleza? Vamos configurar. Primeira coisa, aqui eu não precisaria colocar essa anotação, mas eu gosto de colocar para ficar bem claro para mim, tá? Mas não é obrigatório. Eu posso botar @repository, tá? Por que não é obrigatório? Porque aqui, essa minha interface, eu vou fazer um extends para o JPA Repository, lá do Spring Data JPA, entendeu? Então, quando a gente faz esse extends, ele já vai herdar essas anotações que estão nas interfaces pais, né? Então, não precisaria, não era obrigatório a gente colocar essa anotação aqui. Mas eu coloco ali, não vai fazer problema. Se você não colocar, vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, esse cara aqui vai ser um repositório que vai herdar o JPA Repository, toda a parte do CRUD e tudo mais. E eu vou dizer, beleza, qual é a entidade que eu vou estar trabalhando? Eu vou trabalhar com a entidade Currency Entity. Então, vou pegar aqui, ó, Currency Entity. E qual é o tipo da minha chave primária? Lembra que no Currency Entity a gente criou a chave primária do tipo long. Então, eu vou dizer que o tipo é um long. É o tipo long, certo? Feito isso, pessoal, aqui nós já temos todas as questões que nós precisamos. CRUD, toda a parte de save, find by ID, find all, delete, delete by ID. Tem vários métodos que já vêm sendo herdados das interfaces assim. Porém, nós já vamos deixar preparado aqui um método que a gente vai utilizar, tá? Porque imagine o seguinte, eu vou procurar, eu vou precisar fazer a conversão de $100 em reais. Então, eu tenho que buscar lá no banco de dados qual que é o fator de conversão de dólar para real, certo? Ou seja, eu tenho que buscar o fator de conversão que tem o source dólar e o target real. Então, eu vou ter que fazer essa consulta. Então, já dá para mim deixar ele pronto aqui. Vai ser um método que vai retornar um optional, que é padrão, tá? Não é padrão, é
uma boa prática, né? Não retornar a entidade crua, retornar um optional, pode ser que ele não encontre, né? Um optional, vou importar aqui do Java útil. Dentro desse opcional, pode ser que exista um objeto da minha entidade, currency entity, e o nome desse método eu tenho que seguir o padrão lá que o Spring Data JPA especifica. Então eu vou dizer que é find, eu quero procurar no meu banco de dados by source and target. Ou seja, eu vou procurar lá. Eu quero converter de dólar para real, tenho que buscar no banco de dados o objeto dólar, origem dólar, destino real. Quero converter de real para euro, tem que botar origem real, destino euro, certo? Então, e esse nome aqui do método é nomenclatura padrão do Spring Data JPA. Eu tenho que seguir essa regra. Find, padrão camel case, by, alguma coisa, and ou or, se eu quisesse. Mas nesse caso é and, né? Tem que ser fechar os dois. E, consequentemente, eu vou receber como parâmetro de entrada um source e um target. Beleza? Feito isso, pessoal, quem vai se preocupar em implementar esse método, quem vai se preocupar em implementar essa interface, em criar um objeto a partir de algo implementado dessa interface, é o nosso Spring Data JPA. A gente não vai se preocupar com isso, tá, pessoal? Feito isso, está pronto o nosso repositório. Podemos ir para a próxima parte, que é criar a nossa controller. Aqui, muitos de vocês vão dizer assim, peraí, o professor está indo do repositório direto para a controladora. Cadê a camada service no meio? Normalmente, aqui no meio, nós temos uma service, né? Nós temos as regras de negócio. Normalmente, estrutura de 3 camadas tem isso, né? Mas aqui, como nosso foco não é programação, não é arquitetura, nosso foco é microservice, a gente vai abstrair desta camada, a gente vai ocultar ou não ignorar essa camada, né? A gente não vai criar com essa camada certa só para facilitar a nossa vida aqui, tá? Mas normalmente não. No sistema que tu utiliza a arquitetura de 3 camadas, você tem lá repositório, service e controladora, né? Você nunca pula direto ali, porque senão as tuas regras de negócio vão ficar na controladora e não é uma boa prática. Mas aqui, para fins didáticos, nós vamos ignorar essa nossa camada, beleza? Então vamos lá. Então vou botão direito em cima do package padrão. Deixa eu dar um Ctrl M aqui. Então, current service, botão direito, new class. Aqui sim, né? Nós vamos ter uma implementação da nossa controladora. Nós vamos já criar aqui um subpackage chamado controllers. Então eu boto ponto .controllers e vou criar a minha currency controller. Beleza? Criada a nossa currency controller, vamos já configurar ela. Primeira coisa, se ela é uma controladora, ela vai ser uma REST controller, certo? Eu vou mapear as requisições desse cara para tudo que vier barra currency, não vai ser currency service, que nem nós fizemos no greeting service. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Tudo que for barra currency vai cair aqui, certo? A currency controller, ele vai buscar onde os dados de fator de conversão, onde é que ele vai buscar? Ele vai ter que buscar lá no banco de dados, ou seja, eu vou precisar do repositório. Então, já posso dizer que essa minha classe, ela possui uma dependência para o currency repository. Já posso aqui. Eu vou chamar esse cara de repository mesmo, tá? Nosso repositório. Como que vai chegar esse cara? Lembra, ó, esse cara tem que inicializar ele. Quem vai inicializar ele? Nós vamos passar essa responsabilidade para o nosso Spring, para o Spring MVC, né? O Spring vai injetar esse cara aqui dentro. Como que ele vai injetar? Através do método construtor. Então, botão direito, eu vou em Source, Generate Constructor Using Fields, já vem selecionado o repositório, eu mando gerar, beleza? Com isso, eu já tenho o repositório que eu posso utilizar aqui dentro, certo? Então, eu vou poder utilizar o repositório que eu vou estar aqui dentro, beleza? Agora, basta a gente criar o nosso método para responder isso aqui. Então, nós vamos, imagine o seguinte, quando a gente quiser acessar
converter algum valor, a ideia é a seguinte: eu vou acessar 8100 barra. Daí eu vou dizer qual é a origem. Bom, eu quero converter de dólar americano, USD, para BRL, para moeda real. Então eu quero converter. E qual é o valor que eu quero converter? Eu estou verificando um produto que é 35,46 dólares americanos. Então eu quero converter isso aqui em reais. Eu vou fazer essa requisição aqui, ó. Origem, destino e valor, certo? Eu vou fazer isso e eu vou querer que ele me retorne a conversão ali, o câmbio, né? Que deu timeout, claro, porque não está rodando, né? Então, nós vamos criar aqui um método, getMapping, nós vamos fazer via get. E esse cara, ele vai atender no que? Barra, e nós vamos ter aqui source. Eu acho que eu vou ter que inverter, tá, pessoal? Vamos inverter aqui. Vamos inverter. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos inverter. Primeiro, vamos pegar o value, tá? Primeiro, nós vamos pegar o value e depois a origem e o destino, tá? Então, nós vamos fazer assim: eu quero converter 35,60 barra. Quero converter esse valor, que daí já fica mais claro, né? Quero converter esse valor de dólar para real. Beleza? Vamos lá. Então, eu vou ter o value, o valor, né? Vou ter o nosso source e o nosso target. Lembra que a gente falou sobre path variable, né? Então, esses valores vão vir através da path da nossa URL, do caminho da nossa URL. E eu vou criar o nosso método aqui, public. Ele vai retornar um response entity, uma entidade de resposta. Dentro dessa resposta vai ter um currency entity, aqui, né? E eu vou ter um método getCurrency. Podia ser qualquer nome. Bom, quais são os parâmetros de entrada? Bom, aqui nós vamos ter uns parâmetros de entrada, né? Nós vamos ter os parâmetros que é o quê? Um value. Então, primeira coisa, path variable vai ser double value. Um path variable string source e um path variable string target, né? Lembrando que aqui, esses caras aqui, eles são requeridos. Eu não vou poder tentar consultar sem passar um deles, então eu não boto nada. O padrão do requerimento é true. Então, se eu não boto aqui, é obrigatório ter esses caras. Beleza? Feito isso, vou ter o nosso método aqui mapeado e agora eu vou poder fazer a consulta. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou buscar no meu banco de dados esse cara, através dessa minha dependência repository. Então, eu vou ter lá um retorno, que é um currency entity, né? Currency igual a repository.find by, e daí vai ter lá o nosso método, by source and target. E nós vamos passar o quê? O nosso source que ele recebeu e o target, ou seja, ele vai buscar no banco de dados se existe esse tipo de câmbio com essa origem e destino. Só que esse cara, ele retorna um optional. Então aqui a gente já pode estourar um erro. Então, se por um acaso acontecer um erro, ou seja, ele não conseguir encontrar, então eu vou ter aqui or else true e eu vou botar aqui um new. New não precisa new, precisa fazer um lambda function, né? Um lambda function aqui, new exception. E eu vou botar na mensagem dessa exceção currency unsupported. Certo, pessoal? Ou seja, ele vai buscar lá. Deixa eu ver o que está dando erro aqui. Deixa eu só ver. Ah, porque ele tem eu vou dar um Traus Declaration aqui, tá? Não tem, vou dar um Traus Declaration aqui dentro para ele botar esse Traus Exception. Porque o que acontece? Como eu estou explorando uma exceção, ele vai ter que verificar isso daí, né? Tá? Então ele vai
Se acontecer esse erro, ele estoura a exceção, tá? Então, vocês viram ali, se ele fica mostrando esse erro, é porque ele está dizendo, estou estourando uma exceção que tem que ser tratada, e você não, ou você bota via try-catch, né? Via try-catch, ou dá um Throws Declaration. Eu simplesmente vou dar o Throws Declaration aqui, que ele vai botar esse Throws Exception aqui na declaração do nosso método, beleza? Se ele passar por isso, é porque ele achou o currency. É só eu fazer o processo de conversão ali dos valores, tá? Então, vou dizer assim, ó, currency, ponto. Lembra que lá na nossa entidade, nesse cara, nós temos o convert value e o environment, lembra? Então, nós vamos setar alguns valores. Primeiro, ponto, set convert value. Como é que nós vamos converter o valor? Nós vamos pegar o currency, o value, melhor dizendo, que é o valor que ele está convertendo, vezes o valor que veio lá do banco de dados, currency.get conversion rate. Desse jeito eu vou estar convertendo. Então, se lá no banco de dados está dizendo que o dólar hoje está com um fator de conversão de 5,97, então eu vou converter 35 reais, 35 dólares vezes 5,97 vai dar o valor em reais, por exemplo, certo? E também eu vou ter o environment. Mas depois eu faço isso. Agora eu vou fazer assim, ó, return response entry, se tudo der certo, ponto ok. E no corpo dessa minha resposta 200, nesses status 200, eu vou mandar o nosso currency. Beleza? A princípio tá ok, tá, pessoal? Tá funcionando o nosso cara aqui. Então já tá rodando aqui. Vamos fazer um teste? Vamos startar ele. Nós fizemos então, ó, criamos o banco, criamos o novo projeto, configuramos porta, configuramos acesso ao banco de dados, criamos as entidades, todas as classes que nós temos, ignorando a service. Essa parte que nós não fizemos ainda, né? A parte de popular o banco de dados. Então vamos iniciar ele e vamos ver se vai funcionar. Vou dar o start aqui. Ctrl M. Se nós olhar aqui, então, vai ter as opções. Ó. Iniciando o Tomcat na 81. Aqui ele vai... Opa, deixa eu ver o que houve. Alguma coisa que reiniciou? Não. Ah, ele deu um erro aqui, né? Vamos ter que ver o que ele está acontecendo. Espera aí, só um pouquinho. Vamos ver. Iniciando o Tomcat 8100. Vai conectar. Ele conectou no banco de dados. Tudo bem certinho. Public is update. No migration necessário. Né? E assim ele vai indo, vai fazendo todo o processo aqui. Só que tem um detalhe. Ele está dizendo aqui, ó, Recare Data Source, Database Driver, indefinido. Ah, aqui é só uns alertas, tá? Pode ignorar esse cara aqui, que ele vai estar certo, beleza? Está rodando aqui, Live Reload, está rodando 8100. Então, agora, teoricamente, essa nossa requisição aqui, ela deve funcionar. Vou dar Enter. Só que vai estourar um erro. Por que estourou um erro? Ó, ele deu um erro aqui, mas não é de qual? O que ele diz? No Static Resource para 35.60 USD bar. Ah, eu acho que é por causa dessa nossa... Eu vou botar valor fixo aqui. Eu vou botar que eu quero converter 10 dólares em reais. Ele está dando no Static Resource. Vamos verificar o que nós estamos fazendo de errado, pessoal. Só um pouquinho. Ah, faltou o currency, né? Lembra que nós mapeamos? Então, é localhost 8100 barra currency e agora foi. Bom, agora já deu outro erro. Ele está dando aqui, ó, estourou um erro de SQL, está dizendo, não existe a relação TB currency, porque nós não criamos a tabela, né? E agora entra o migration. Pessoal, ferramenta de migração, ele serve para controlar, é muito utilizado para controle de versionamento de banco de dados, tá? Então você pode criar várias versões, você vai atualizando o banco de dados. Para manter o banco de dados atualizado para o teu sistema, tu usa essas migrations aí, ok? Então é o que nós vamos fazer, é o próximo passo, configurar o nosso migration, tá? Então vou dar um stop aqui, está dando estouro, mas está rodando, está funcionando. Se nós olhar o nosso cronogramazinho lá, nós já fizemos uma boa parte, agora vamos aqui. Próximo passo,
é configurar o nosso banco de dados. Lembra que a gente mudou aqui dentro do Source Resource, a gente mudou essa pasta DB Underline Migration? Nós temos que dizer para o Spring, para o Flyway, melhor dizendo, que nós mudamos essa pasta aqui. Como é que nós dizemos para ele, pessoal? Nós vamos lá no Application Properties, agora tudo ocorrência, né? E eu vou colocar uma configuração a mais aqui. Eu vou configurar assim, ó, spring.flyway e vou procurar aqui flyway.locations. Vou dizer onde que estão os meus os meus arquivos SQL, né? Então essa é uma configuração aqui. O default é /db /migration, nós mudamos. Então vou dizer que vai estar dentro do class path, que é o /source /resources lá, /source /main /resources, né? Class path, db underline migration. Certo? Vou fazer isso, Ctrl M. E agora eu tenho que criar minhas migrations, certo, pessoal? Então eu vou criar aqui. Eu vou dar um botão direito dentro do db underline migration, dentro desse folder, botão direito, new file. E aqui eu vou criar, tá? Aqui tem que ter um cuidado, pessoal, porque nós temos que ter um padrão de nomenclatura. Primeira coisa, para o migration funcionar, ele sempre vai iniciar com a letra V maiúscula, o número da migração, então sempre vai ser uma sequência, vai ser 1, 2, 3, 4. Então o primeiro é 1, e ele vai ter que vir seguido de dois underlines. Dois underscore. Então se você ver aqui tem dois underscore. Esse é padrão. Depois, o restante do nome você é liberado, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Essa migration, essa primeira migração vai ser para quê? Create table tb currency. E é óbvio que tem que ser SQL, né? Tem que ser SQL. Beleza? Criamos aqui. Ele vem com esses troços aqui. Vocês podem ignorar, tá? Que tá aqui, connection type, não sei o que ali. E daí, eu vou copiar aqui o texto. O que é o meu SQL? Create table, tb, underline currency, o ID do tipo serial, que é o identity lá, primary key, source, underline currency, char 3, tamanho 3, not null, target currency, char 3, conversion rate, decimal 10, 2. Aqui eu estou utilizando o padrão de 8 casas, o tamanho máximo 10, sendo 8 números inteiros com duas casas decimais, tá bom, pessoal? Você poderia, se a gente quisesse, podia botar mais casas decimais, mas aqui, só para teste, tá bom. Vou dar o Ctrl S, tá feito. Ok, pessoal? Se vocês estão com esse cara, vocês podem copiar do GitHub ou então dar um pause aí no vídeo e digitar. Só cuida, tá, pessoal? Tem que ser bem certinho isso aqui, porque ele tem que bater depois com o que nós fizemos lá na entidade. Se na entidade eu usei source underline currency, aqui a minha tabela tem que ser bem, a coluna dessa tabela tem que ser source underline currency, db underline currency, porque senão ele não vai achar. E a outra, eu já vou criar uma nova migração, que vai ser a migração de popular isso aqui. Então, eu vou dar um new file, e eu vou criar aqui uma segunda migration, então é v2, sequência, underline, underline, e eu vou criar aqui populate table db currency.sql, certo? Lembra que o restante, o importante é o V, o número sequencial, underline, underline. O restante do nome ali não importa. Ah, e a extensão também é obrigatória ser SQL, né? Então, eu vou criar aqui algumas populações aqui, algumas populates. Insert int, tb. Então, de dólar para real, vamos dizer que o fator de conversão seja 5,73. De dólar para euro é 0,84. De dólar para a moeda lá Isso aqui eu nem lembro de cabeça. Argentina, tem outros, mexicano, México, tá? Tem outros aqui que eu joguei aqui só pra gente teste, tá bom, pessoal? Depois eu procuro bem certinho para vocês. Isso aqui eu criei já faz um tempinho só pra gente testar, tá? Não se preocupe agora. Aqui é moeda argentina e tal, tudo mais. Beleza? Então, esse cara aqui estão aqui. Agora, qual que é a mágica, pessoal? Como nós configuramos que o Flyway vai buscar nesta pasta, quando nós iniciar a aplicação, ele vai entrar aqui, certo? Se você olhar agora, como nós já executamos, se nós olhar no banco de dados, DB Currency,
ele já vai ter uma tabela Flyway Scheme Story, que ele armazena todos os esquemas de migração aqui dentro. Se eu der um view all, não tem nenhum, porque não tinha nenhum, certo? Então ele vai verificar que não existe nenhum e ele vai executar esses dois caras aqui, tá? Vamos ver funcionando isso? Vou dar o start. Iniciou a porta, então vamos ver aqui, ó. Iniciou o perfil default, está iniciando na porta 8100, vai conectar no banco de dados, conectou no banco de dados correto e ó, successful validate to migration. E, viu que tinha duas migrações, viu que estava certo. Ó, correr versão corrente do esquema public. O esquema está limpo. Ou seja, não foi rodado nenhuma versão disso aqui. Então ele vai rodar o Migration Schema Version 1. Ele vai rodou aquele script Create Table TB Currency. E depois ele rodou o script para a versão 2 do Populate Table Currency. Então agora, se nós voltar lá no PG Admin, dar um refresh aqui nessa tabelinha Flyway Schema History, ele vai dizer que ele já rodou esses dois esquemas nesse nosso banco de dados. Se nós vier aqui no Tables, dar um botão direito, Refresh, ele vai aparecer, além do Flyway Schema History, vai ter lá a tabelinha nossa TB underline Currency. Se nós der um explorar ele, botão direito, View, todas as linhas, vai ter lá as linhas que nós criamos no Insert Into, ó, aquelas linhas lá, certo? Então, o Flyway, as ferramentas de migração de banco de dados, no caso que nem o Flyway, ele serve justamente isso aí. Desse jeito, sempre o meu sistema vai estar na mesma versão que o banco de dados. Eu tive que criar uma nova tabela, eu tive que alterar a tabela. Eu só jogo o script, sigo a versão, né? Tem que seguir a ordem, é claro. Não posso agora criar um segundo versão 2. Não, vai dar erro, vai dar inconsistência, né? Então, ele vai ter que criar a versão 3, ele vai atualizar o nosso banco de dados, beleza? Vamos ao que interessa. Vamos voltar lá e testar, então, aquela nossa requisição. Quero converter $10, quero converter o valor de 10 do dólar para real. Ó, fechou. Source, dólar, real, o fator de conversão é 5,73, lembrando que é padrão americano, né? 5,73. Então, $10 em reais dá R$ 57,30, considerando esse fator, pessoal, né? Ah, eu vou tentar aqui, vamos tentar com 0,5, vamos ver o que dá. Ah, dá erro, vamos tentar com ponto. 10 ponto. Foi. Então, 10,50 vai dar 60. Ah, eu quero comprar um iPhone que me custa $1.230. Quanto é que vai custar em reais? R$ 7.047. Acho que está mais, né? O iPhone 16 deve estar muito mais do que isso nesse momento do vídeo aqui. Beleza, pessoal? Então já está funcionando. Já fizemos tudo o que nós tínhamos proposto lá, que era o passo a passo. Eu quis fazer isso aqui para mim não me perder e também para facilitar, né? Nós criamos o banco de dados, criamos o projeto, configuramos portas, configuramos acesso ao banco de dados, criamos as 3 classes das nossas camadas, entidade, repository e controller, entre repository e controller, ignoramos o service para fins didáticos, configuramos o nosso Flyway e criamos nossos arquivos de migração, beleza? Já está rodando, já está funcionando. A única coisa que ele não está trazendo aqui é o environment. Por quê? Porque eu ainda não fiz. Vou fazer isso agora, tá? A ideia é o seguinte, é dizer qual é a porta que está rodando esse nosso serviço. Ah, professor, mas nós estamos testando aqui na porta 8100, então eu sei qual é a porta. Não, mas é que isso vai servir para quê? Quando a gente for trabalhar com balanceamento de carga, a gente saber, opa, ele está acessando no 8100, 8101 e assim por diante, beleza? Vamos configurar isso aqui rapidinho e daí nós podemos finalizar esse vídeo que já está bastante grande, né? Vamos lá. Como é que a gente vai pegar? A gente vai ter que pegar a porta e jogar aqui dentro da controle. Então, dentro do
Source main Java. Dentro do package controllers, vamos abrir aí a controladora Currency Controller. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu Spring para ele me trazer private, para ele me trazer aqui a nosso server port, certo? O nosso server port. Então, eu vou pedir para ele me trazer aqui esse valor. Então, vou botar int port server, né? Ou server port é melhor, né? Server port, ok? E vou dizer da onde que ele vai trazer isso. Vai trazer lá do Vela. Lembra que nós fizemos isso aqui lá no Greeting Service, né? Só que lá depois nós criamos uma pasta. Como aqui a gente vai acessar de forma direta, então não vou criar uma classe de configuração para buscar essa informação lá. Eu vou pegar direto aqui através do @vela, tá? Vou botar aqui, cifrão, abre chaves, server.port. Então, a configuração que tiver ali, ele vai trazer aqui. Opa, tem que dar um import desse cara, né? Vela. E daí, então aqui eu vou ter o port. E eu posso vir aqui e dizer assim, ó, currency.set environment. E daí aqui eu vou dizer assim, ó, para ele, ó, currency-services running on port espaço, dois pontos, espaço, e vou concatenar aqui o nosso server port. Beleza? Então, vou dar um Ctrl S. Vamos esperar ele reiniciar a aplicação. Beleza, reiniciou, condições tudo atualizadas. Agora eu vou dar um atualizar aqui. Beleza, está ali. Então, agora sempre vai ser essa porta, mas quando nós tivermos 2 instâncias, 3 instâncias, a gente vai ver o balanceamento de carga. Esse cara aqui vai servir para esse motivo aqui, balanceamento de carga. Esses dois, lembre-se, não está sendo armazenado no banco de dados. Esses caras que são as informações que eu tenho no meu banco de dados. Beleza, pessoal? Então, para esse vídeo seria isso. Nós fizemos bastante coisa aí. Já temos tudo funcionando bonitinho. Já temos o nosso ambiente agora funcionando desta maneira aqui, né? Nós temos o nosso config service rodando, apesar de nós não estarmos utilizando ele no momento aqui no currency service. Depois, se nós quisermos colocar alguma configuração dessa lá no config service, a gente só busca aqui, né? Só configura ele para buscar lá, certo? Então a gente vai ajustar isso aí depois, certo? Já está rodando aqui nosso sisteminha bonitinho, beleza, pessoal? Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse é um processo mais longo mesmo. E no próximo a gente segue o baile aí, vamos criar um novo microserviço Product Service.